Nessa aula você vai aprender como criar os seus próprios hooks, para reutilizar o mesmo código em diferentes componentes. E para criar esse primeiro hook, a gente vai refatorar o código da aula anterior, onde eu uso o effect, e o Axios para carregar os dados de uma API externa. O componente que eu vou refatorar e extrair para um hook vai ser esse aqui, StarWars. Então, o primeiro passo, eu vou criar uma nova pasta aqui dentro de SRC e vou chamar de hooks. Então, tem a pasta componentes e a pasta hooks. Porque o mesmo hook ele pode ser usado em um ou mais componentes. Vou criar aqui um arquivo usando aquele padrão que eu falei para você, use. E eu vou chamar de personagem Star Wars. .js. E aqui eu vou criar uma função. Então, o hook nada mais é do que uma função. Então, function use personagem Star Wars. Eu vou simplesmente mover esse código que está aqui. Vou mover esse código para dentro do hook. E vou também, mudar aqui as dependências. Então, eu posso copiar aqui, vou colar aqui. Aqui no componente agora eu não vou precisar mais, de useState, useEffect, porque vai ficar lá dentro. Aqui eu não preciso do React, porque aqui eu não vou ter componente, não vou ter JSX, vou ter apenas o código de acesso aos dados. O Axios aqui eu também não vou usar. E eu vou importar o hook que eu criei. Então, import use personagem Star Wars from. Então, eu vou no nível, Então, eu estou aqui dentro da pasta componentes, então eu preciso ir para a pasta hooks. Então, eu vou colocar 2 pontos, caminho relativo, hooks. Então, aqui está o código do hook. E aqui eu vou usar, vou criar uma constante. Vou dar o nome de personagem. E vou chamar simplesmente use personagem Star Wars, passando um ID. Então, meu código, veja como é que o meu código vai ficar bem mais simples. Agora, para funcionar, eu preciso mudar aqui, o código do meu hook. Então, eu preciso exportar, export default use. E a principal diferença de um hook em relação a outro componente é que ele não vai retornar um JSX. Ele vai retornar um valor, que geralmente é um valor que eu coloquei dentro do state. Então, eu tenho esse state aqui, esse estado, personagem, esse valor aqui. Então, eu posso retornar aqui, return personagem. Basicamente, é isso que um hook faz. Ele está mostrando aqui um erro, porque no ID não está definido, então eu preciso passar esse parâmetro aqui, porque eu estou chamando aqui, Estou passando o ID aqui, então eu preciso definir aqui, que é esse ID que vai ser usado aqui. E veja que funcionou, só que agora o código do meu componente está muito mais simples, toda a lógica de acesso a API externas está dentro desse hook, use personagem Star Wars. E veja, se eu mudar aqui, Star Wars ID, posso colocar o 1. E veja que meu componente está funcionando perfeitamente. E agora com o código muito mais organizado. Então, se eu criar um outro componente qualquer e quiser usar esse mesmo hook aqui, eu posso usar e vou estar reaproveitando o mesmo código. Para você entender os outros hooks que a gente usou, principalmente o useState, como é que ele retorna um array, eu posso usar esse aqui, olha. Posso colocar aqui personagem, vamos colocar aqui filme. Então agora o meu hook ele precisa retornar um array para eu setar as variáveis para dentro do meu componente. Então eu posso vir aqui
Tem um H1, posso ter aqui um H2, que vai ter esse valor aqui de filme. Ah, mas e de onde vai vir o filme? Vai vir lá do hook. Então, preciso alterar aqui. Ao invés de retornar apenas um valor, né, simples, ele vai retornar uma variável. E posso até colocar o valor aqui direto, mas poderia ser uma outra variável também. Ele está retornando um array de valores. Então, vou colocar aqui fixo, Star Wars. Claro que esse valor aqui poderia ser, né, de uma constante, de uma variável também. Então, eu posso colocar aqui constante, filme. E aqui eu vou retornar filme. Das duas formas vai funcionar. Lembrando que não necessariamente eu preciso usar o mesmo nome aqui, né? Então vamos colocar aqui em inglês, move. E aqui fora eu estou colocando filme. O que importa é a ordem, né? Então essa ordem aqui que é o que importa, que é a mesma ordem desse array aqui. Então veja que agora deu certo. Eu estou mostrando aqui no meu componente, além do personagem, no nome do personagem, estou mostrando também o filme. Beleza? Então esse aí é o nosso hook. É bem tranquilo, é simplesmente uma função que retorna um valor ou um array de valores. Na próxima aula a gente vai aprender como carregar diferentes componentes, né, através da URL aqui no browser. Então a gente vai aprender algo que chama rotas, né, do React. Beleza? Então não perca a próxima aula, pois é uma aula bem importante que você vai usar aí nos seus projetos.